Agora as notícias internacionais. A Justiça dos Estados Unidos suspendeu uma das ordens que o presidente Donald Trump assinou no dia da posse. A medida determina que as agências federais não reconheçam a cidadania americana de crianças nascidas no país se os pais forem imigrantes ilegais ou turistas. Após o decreto, procuradores de 22 estados governados por democratas entraram com ações para reverter a decisão. A Justiça determinou que as partes e decidiu suspender a medida, alegando que a ordem viola a Constituição. O presidente Donald Trump afirmou que vai recorrer da decisão. Quem chega para fazer uma análise sobre esse e outros assuntos é a Giovana Branco, doutoranda de Ciência Política da USP e pesquisadora de política russa. Giovana, boa tarde. Obrigado por estar aqui no Conexão Record News. Isso mostra que, apesar de o presidente poder determinar certos aspectos, a justiça pode barrá-lo em alguns momentos, como foi nesse caso. Boa tarde, exatamente isso. Donald Trump ele já assumiu a presidência dos Estados Unidos se propondo a fazer grandes mudanças, principalmente em relação ao combate à imigração ilegal. E essa prática de não reconhecimento da cidadania de crianças é na prática inconstitucional, pois viola a ideia de que qualquer pessoa nascida aqui nos Estados Unidos é considerada uma cidadã de forma automática. Então a gente percebe que, embora o presidente Donald Trump tenha sim a intenção de efetuar grandes mudanças durante o seu mandato, isso não quer dizer que ele tenha um poder irrestrito para fazer tudo isso. Ainda assim, existem a justiça e a própria autonomia de cada um dos estados aqui nos Estados Unidos que podem sim combater algumas dessas medidas. Agora, Giovana, durante o primeiro discurso internacional no Fórum Econômico de Davos, Donald Trump afirmou que o mundo vai ficar mais pacífico enquanto ele estiver no cargo de presidente. Na fala, o republicano citou a série de ordens executivas assinadas no primeiro dia de mandato. Segundo ele, o que o planeta testemunhou foi uma resolução de bom senso. O presidente ainda disse que com ele o planeta inteiro será mais pacífico. Antes de ser eleito, o republicano prometeu acabar com a guerra na Ucrânia e solucionar o conflito no Oriente Médio. Trump é visto, inclusive, como um dos principais responsáveis pelo acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Durante a campanha eleitoral, o presidente também havia dito que o planeta estava próximo de uma terceira guerra mundial por causa da gestão de Joe Biden. Como é que a gente pode ver o papel de Donald Trump em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia? Na sua opinião, de fato, o presidente americano tem força para acabar com esse conflito? Donald Trump, ele de fato vai ter bastante influência nesse conflito, assim como a gente viu também a sua influência na resolução do cessar-fogo em Gaza, que foi de fato acelerado por conta da pressão do presidente norte-americano. Em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a gente também já tem observado uma tentativa cada vez mais firme de Trump de pressionar, por um lado, Putin, de alguma forma aproximando um pouco os Estados Unidos da Rússia, algo que a gente não via durante o governo Joe Biden, mas ao mesmo tempo ameaçando impor mais sanções econômicas à Rússia, caso essa guerra continue. E por outro lado, também uma pressão muito grande sobre a Ucrânia, que já disse, e durante todo o tempo, que a Ucrânia não tem interesse em acabar com este conflito no atual momento em que a Ucrânia está em desvantagem no campo de batalha. Mas ainda assim, nós vamos observar nos próximos dias uma pressão bastante grande do presidente norte-americano para a finalização desse conflito, e isso pode dar inicialmente essa impressão de que o mundo está mais pacífico, mas a gente precisa lembrar que é apenas uma impressão, já que ele também, de alguma forma, estimula outros conflitos, como é o caso do conflito com a China. Pois é, Giovana, a gente sabe inclusive que os Estados Unidos foram o principal patrocinador da Ucrânia nesta guerra contra a Rússia. O que esperar de Donald Trump? Esses investimentos continuarão sendo enviados ou a Ucrânia, de fato, precisará encontrar outras formas de seguir lutando contra a Rússia? A expectativa inicial é que a gente tenha uma queda drástica no financiamento norte-americano
para os ucranianos. E isso é uma grande preocupação para o atual governo do Zelensky, que depende, em grande medida, dos armamentos e também da entrada de dinheiro dos Estados Unidos para se manter neste conflito. Então, nesses últimos dias, embora a gente tenha visto esse discurso do Trump dizendo que os dois lados já estão prontos para uma negociação e que ele vai se impressionar para um acordo de paz, nós também observamos no campo de batalha, na realidade, um aumento das tensões, na medida em que a Ucrânia tem atacado cada vez mais a Rússia, inclusive no próprio território russo, atingindo, por exemplo, uma grande refinaria de petróleo ainda nessa manhã. Então a gente percebe que a Ucrânia está correndo contra o tempo. Com a previsão de que os investimentos dos Estados Unidos vão diminuir, ela vai buscar novos apoios na União Europeia, principalmente, mas também vai utilizar todo o armamento que tem disponível neste momento para efetuar ataques bastante incisivos contra os russos, tentando, no mínimo, enfraquecer a Rússia antes de qualquer tipo de acordo. Bom, tem mais notícias chegando aqui. O novo secretário de Estado dos Estados Unidos reconheceu Edmundo González Urrutia como presidente legítimo da Venezuela. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado americano, Marco Rubio, conversou com González e com a líder da oposição, Maria Corina Machado, na quarta-feira. Na conversa, Rubio oficializou o apoio do governo americano ao opositor de Nicolás Maduro. Edmundo González alega fraude nas eleições venezuelanas e afirma ter vencido a votação. Segundo Marco Rubio, Washington está compromissado com a restauração da democracia na Venezuela e com a libertação incondicional de todos os presos políticos. A gente pode esperar algum papel dos Estados Unidos em relação a essa questão na Venezuela, Giovana, ou apenas, de fato, no discurso que ficar no campo diplomático? Com certeza é sim uma expectativa a gente observar uma maior ingerência dos Estados Unidos aqui na América Latina, na medida em que o atual governo Donald Trump percebe que existe um certo vácuo de poder na região. Durante o governo do Joe Biden, de fato, não houve uma grande perturbação na América Latina, ou mesmo uma participação maior dos Estados Unidos nos países da região. E a percepção do Trump é que isso não pode continuar por muito tempo, que na medida em que os Estados Unidos precisam retomar sua posição de grande potência, é também necessário estabelecer novas relações no seu ambiente mais próximo, justamente nos seus vizinhos. Não à toa a gente tem visto discursos bastante acalorados, não apenas em relação à Venezuela, como por exemplo essa oposição direta ao Nicolás Maduro, mas também de uma perspectiva de maior ingerência tanto no México quanto no Panamá e em outras regiões da América Latina. E antes de assumir o cargo, Donald Trump conversou por telefone com o presidente chinês Xi Jinping. O republicano afirmou que a conversa foi amigável e que eles falaram sobre o TikTok, comércio e a ilha de Taiwan. Durante uma entrevista ontem, Trump disse que tem um grande poder sobre a China, as tarifas, mas que ele acredita que pode chegar a um acordo comercial com o país asiático. Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, Trump fala sobre uma taxa punitiva de 10% ou até mais sobre as importações chinesas a partir de fevereiro. Durante a campanha presidencial, o republicano falava aí em taxas de até 60%. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse hoje que os dois países podem resolver as diferenças por meio do diálogo e que a cooperação econômica e comercial é benéfica para ambos. Giovana, de fato, os dois países, um precisa do outro ou dá para seguirem independentes? Os Estados Unidos protegendo ali o que acha importante da sua economia e a China fazendo o mesmo? Apesar de ambos os países até terem esse desejo de seguirem de forma independente, isso não é possível no atual cenário econômico. Existe uma relação de codependência entre Estados Unidos e China. Então, embora o Trump fale em seus discursos de que ele vai elevar as tarifas, inclusive por uma questão de segurança dos Estados Unidos, né, de segurança em alguns setores estratégicos da sua economia, de fato, isso será extremamente maléfico para os Estados Unidos, na medida em que eles dependem também altamente dos produtos chineses para manter a sua economia rodando.
aumentando. Então, qualquer elevação de tarifas pode ser que inicialmente agrade o eleitorado do Trump, que vê na China o atual inimigo preferencial, mas no longo prazo a gente vai ver uma economia cada vez com maior dificuldade nos Estados Unidos. E isso também vale para a China, já que a China é uma grande exportadora de produtos e depende também dos Estados Unidos para a escoação dos seus produtos principais da economia. Pois é, vamos agora voltar a falar um pouquinho sobre a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. O secretário do Conselho de Segurança da Rússia e ex-ministro da Defesa alertou que o risco de um conflito nuclear está crescendo. Segundo o Sergei Shoigu, a crescente rivalidade geopolítica entre grandes estados no cenário mundial aumenta o risco desse tipo de conflito. Ele também acusou a OTAN de aumentar as atividades perto do flanco oriental da Rússia e Belarus em ensaios ofensivos. Giovana, a gente falou um pouquinho agora sobre a questão do papel de Donald Trump em ser um mediador e pôr fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia, ao mesmo tempo que aquilo que você disse, né? Os conflitos continuam existindo e a gente não sabe até que ponto a tensão dos personagens envolvidos pode elevar ainda mais o grau dessa situação que é muito sensível e muito vulnerável. Exato. Por um lado, a gente observa que a relação pessoal entre Donald Trump e Vladimir Putin é muito mais próxima do que era, por exemplo, durante o governo de Joe Biden. Então, existe uma possibilidade, pelo menos mínima, de que esses dois chefes de Estado consigam, de fato, conversar e chegar em algum acordo. Agora, por outro lado, já pensando numa política de Estado, a gente tem observado um Estado russo cada vez mais acuado, na medida em que fez uma guerra na Ucrânia que não tem atingido os benefícios esperados inicialmente. A Rússia não consegue grandes vitórias militares já há algum tempo no campo de batalha. E, por outro lado, tem se visto também um cenário de grandes potências em que a Rússia não está ocupando um cenário de protagonista. Então, de um lado, a gente tem a China crescendo bastante, muito próxima, inclusive, ao território russo. E agora, por outro lado, nós também temos os Estados Unidos se posicionando de uma forma mais firme no cenário internacional. Então, se por um lado a gente tem a possibilidade de um acordo e talvez até mesmo de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, por outro, a gente tem observado um Estado russo que está cada vez mais imprevisível e pode sim dar continuidade ao campo de batalha ucraniano, mesmo a despeito, né, de todos os interesses que Donald Trump tem levantado ao longo desses últimos dias. Pois é, e o governo russo afirmou que a guerra na Ucrânia é uma questão de segurança nacional. Segundo o porta-voz do Kremlin, o conflito se trata da ameaça aos russos que vivem na Ucrânia e a recusa dos países ocidentais em ouvir as preocupações russas. Ontem, Donald Trump pediu um corte no preço do petróleo, alegando que, se o valor do barril estivesse mais baixo, a guerra entre Rússia e Ucrânia pararia imediatamente. O Kremlin reforçou que o conflito não foi provocado pelo valor do petróleo, e sim pela segurança do país. Já a Ucrânia alega que a Rússia começou o conflito como uma forma de apropriação de terras. Giovana, você acha que economicamente, né, há uma saída ou pelo menos algo que possa também fazer parar esse conflito? Porque a gente lembra que no começo da guerra foram vários os embargos, principalmente a Rússia, né, vários países que impuseram embargos na tentativa de fazer com que o país desistisse da ideia de lutar contra a Ucrânia. Não deu muito certo. Exato. As sanções econômicas não têm o objetivo de parar conflitos. Então, por um lado, a gente tem uma expectativa, ou pelo menos tinha no início dessa guerra, de que a Rússia ficaria tão enfraquecida a ponto de não conseguir mais lutar no campo de batalha. Isso não aconteceu e não vai acontecer. O objetivo principal das sanções econômicas é de apenas enfraquecer a economia no longo prazo, na medida em que a guerra fique muito custosa para ser financiada, fazendo realmente com que
que o país se sinta mais pressionado a um acordo, a um cessar-fogo, ou pelo menos ao fim das hostilidades. O que a gente tem observado no caso da Rússia especificamente é uma economia que já estava muito bem preparada para o nível de sanções econômicas que nós observamos nesses últimos anos. Então a Rússia, embora tenha recebido mais de 10 ondas de sanções, muito mais graves, inclusive, do que a gente esperava inicialmente, ainda assim tem uma economia que consegue funcionar mesmo neste cenário. E, na verdade, vem se transformando cada vez mais em uma economia de guerra, o que quer dizer que a Rússia se beneficia desta indústria bélica em funcionamento. É claro que se o Donald Trump e outros líderes mundiais decidirem aumentar o nível de sanções, isso vai sim prejudicar a economia russa, mas isso não quer dizer que os russos não vão mais conseguir se manter no campo de batalha. Na minha opinião, não será por via econômica que a gente vai chegar nesse acordo, mas talvez por alguma pressão geopolítica. Giovana, cá uma curiosidade entre nós agora, que nós terminamos a nossa entrevista. A gente está percebendo que você está um pouco mais agasalhada, né? Eu acho que você não está no Brasil não, né? Porque no Brasil faz um calor danado. Agora eu estou em Nashville, nos Estados Unidos, está fazendo menos 5 graus. Muito frio, né? Pra gente que não está acostumado, sofre demais. Realmente. Então se proteja do frio aí nos Estados Unidos. Obrigado por mesmo à distância conversar com a gente aqui no Conexão Record News. Excelente fim de semana para você. Obrigada pelo convite e até mais. Até.